Olá, e agora a gente vai ver as funções de manipulação de array, que são funções que a gente vai usar bastante também na nossa criação de sistemas. Você vê que o PHP ele tem diversas funções e a gente vai usar muito elas. Por isso que eu estou fazendo várias aulas explicando todas as principais funções para todos os tipos de ocasiões, porque aí você já tem o conhecimento necessário para, por exemplo, quando você precisar fazer alguma manipulação de string, você sabe qual função usar para qual situação, tá bom? Então, isso é bom, são aulas que são bom a gente rever várias vezes, tá? Olha só, a primeira função é o array keys. O que é que ela faz basicamente? Se eu tenho aqui um array, tenho aqui o meu array, que dentro dele eu vou ter nome Boniek, idade 90, cidade Campina Grande, país Brasil. Certo? Tenho aqui o meu array bonitinho. O que é que o array keys faz? Key em inglês é chave. Então, o meu array keys ele vai me retornar um array só com as chaves do array que eu especificar. Então, por exemplo, o array 2, eu vou usar o array keys e vou passar o meu primeiro array como parâmetro. Então, o meu array 2 vai ser um array só com nome, idade, cidade e país. Deixa eu dar um print R para você ver na prática qual é o resultado. Olha lá. Primeira chave, nome. Segunda chave, idade, cidade e país. Ele pega e cria um novo array só com as chaves. Tá? Aí tem uma outra função que é a irmã dela, que é o values. Qual é a função dela? Ela cria um novo array só com os valores. Então vamos executar ela aqui para a gente ver. Ó, ela cria uma função só com Boniek, 90, Campina Grande e Brasil. Tudo bem? Então essa é a função do array keys e do irmão dele, array value. Tem alguns parâmetros opcionais, mas em 99% dos casos você não vai usar eles. Então você pode estudá-los separadamente para a gente não se estender tanto assim nas aulas, tá bom? Próximo é o array values. Depois o array pop. O que é esse cara? Olha só, vamos testar aqui na prática. O array pop ele não retorna nada, como você pode ver aqui na documentação. O retorno dele é o próprio array, tá? Então, como é que a gente faz? Para que ele serve? Se eu der do jeito que está aqui, o array criado, e eu dou um array pop, passando o meu próprio array como parâmetro. O que é que ele vai fazer? Ele vai basicamente pegar o meu array e remover o último registro dele. Ou seja, ele vai remover o meu país. Se eu der um print R aqui no meu array depois de executar o array pop, você vê que eu tenho nome, tenho idade e tenho a cidade. Eu não tenho mais o país. Certo? Então, essa é a função do array pop. Ele remove o último. Se eu der duas vezes ele vai remover o país, depois vai remover a cidade. Ó, só vou ficar com o nome e com a idade. Tem um outro que é o irmão dele, o contrário dele, que é o array shift. Ou seja, ele vai remover o primeiro item do meu array. Então agora eu só tenho idade, cidade e país. Consegue entender? Tem o array pop, que remove no final, e o array shift, que remove no começo. É obrigado você decorar todas essas funções? Óbvio que não. Com o tempo, você vai se lembrar de todas elas. Mas, inicialmente, você vai ter que ficar vindo no php.net, que é a documentação que vai ter tudo o que você precisa e as funções que você precisa e a explicação delas.
Então, não se preocupe agora com o excesso de funções e você tem que decorar todas do mundo inteiro. Não. Você vai decorando as principais. Eu já estou te dando aqui todas as principais mesmo. Mas delas, tem algumas que são as principais das principais. Que normalmente eu sempre te falo no final de cada vídeo quais são. Então vamos lá. Pop a gente já viu. O Shift foi o que eu te mostrei agora. Tem o ASSORT. O que é isso? Ele ordena o nosso array, mas ele mantém a associação entre índices e valores. Então vamos executar na prática aqui para a gente ver o que é que ele vai fazer. ASSORT. Ou seja, ele vai sortear ou ordenar baseado em ordem alfabética. Lembrando que essa ordem alfabética é dos valores, tá bom? Ou seja, o Boniek, o Campina Grande, o Brasil. Então, nesse caso aqui, ó, o Boniek ficou em primeiro, depois vem o Brasil, Campina Grande e o número. Tá bom? Se eu quiser ordenar ao contrário, ou seja, em ordem decrescente, eu ponho um R de reverse. AR sort. E ele vai ficar ao contrário. Tudo bem? Então, basicamente, é essa a função do ASSORT, ordenar em ordem alfabética. Quando você tem uma lista de nomes, por exemplo, é uma maravilha você usar essa função, porque você pode ter a lista toda desordenada. Por exemplo, tem José, aí tem Alexandre, aí tem o Zefinha, tem o Boniek. Está tudo desordenado. Então eu venho, dou um ASSORT. E quando eu for imprimir, ó, ele está na ordem bonitinha. Alexandre, Boniek, José, Zepinho. Se eu quiser o contrário, na ordem decrescente, eu ponho um R de reverso e ele fica ao contrário. Tudo bem? A próxima é o count. O count nada mais é do que ele vai falar para você quantos registros tem no meu array. Então, se eu ponho, por exemplo, total de registros ou total de alunos, por exemplo, aí eu dou um count e passo o meu array como o parâmetro. É só um parâmetro que ele tem. Então, basicamente, o que ele vai retornar para a gente é o número 4. Ou seja, temos 4 alunos no nosso array. Bom, essa é a única função dele mesmo. E tem o inArray. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas você vai usar bastante ele. Olha só. O inArray, normalmente a gente usa em condicionadores, em ifs. Então, por exemplo, eu quero mostrar só o vencedor foi Boniek. Só que para eu mostrar isso daqui, eu preciso saber se Boniek foi um dos vencedores. Então, aqui eu tenho um array com a lista dos vencedores de um determinado campeonato, por exemplo. Eu dou um inArray, ou seja, tem no array esse nome que eu vou falar. Então, aí você põe Boniek e no segundo parâmetro você passa o próprio array que você quer fazer a varredura. Então, se existir o nome Boniek nesse array, aí ele vai entrar no meu if e vai executar os comandos. Então, vamos executar aqui. O vencedor foi Boniek. Agora, se eu, por exemplo, verifico se tem Maria no meu array. Quando eu executar, ele não vai mostrar nada porque ele não entrou no meu if. Compreendeu? Então, em array, tem no array o nome Maria, procure, e no segundo parâmetro eu passo o meu próprio array para ele fazer a procura. Tá? É uma função muito útil, dependendo do sistema que você está fazendo. Então, basicamente, são essas as funções de manipulação de array. Essas são as principais. Lembrando que a lista aqui ela é extensa e ela tem várias coisas para todos os tipos de situação. Então, essas aqui que eu te passei são as principais. O inArray você vai usar
muito, muito mesmo. O count é a mais importante de todas essas que eu te passei, porque é quantos itens tem no meu array. Você vai contar quantos itens tem no array diversas vezes, em todos os tipos de sistema você vai usar. Tá bom? Então, são funções que vale a pena você lembrar. E essa aqui é um nome fácil, quase igual ao do português, né? Então, vamos para a nossa próxima aula.